Olá, meus irmãos. Para a alegria dos irmãos, estou de volta. E para a tristeza dos porcos indomáveis, também estou de volta. Hoje eu queria fazer um vídeo sobre algumas coisas que vêm acontecendo nos últimos meses, que muitos irmãos ainda não perceberam, como eles estão criando a hora certa para a chegada dele. Muitas pessoas não perceberam algumas coisas. Voltando naquela vez que eu viajei para as Pedras da Geórgia, conversei com algumas pessoas lá. E aí você começa a ver que as coisas estão começando a se encaixar. Talvez alguns porcos indomáveis, hipócritas, falam das coisas que eu venho comentando desde 2010. Esses porcos indomáveis, hipócritas, deveriam ir lá no Vaticano, falar para eles, reclamar que o Vaticano também está dizendo que vai ter, nos próximos anos vai ter provavelmente, guerras, vai começar, conforme está escrito, muitas coisas vão acontecer. Deviam ir na NASA também, reclamar na NASA, ir lá, pegar um aviãozinho aí no Brasil ou no país que vocês estão, ir lá na NASA, vai lá, na NASA reclamar. Eles estão dizendo que vai cair um asteroide na Terra também, vai lá reclamar neles. Pega o aviãozinho aí no Brasil, vai lá no Vaticano reclamar que também eles estão dizendo que vai ter catástrofe para todo lado, guerra a todo lado, que 2017 vai começar a acontecer muitas coisas. Vão lá no Vaticano reclamar, vai lá. Vocês não dizem que são experts, nós aqui somos burros, que vocês são tudo inteligentes, que vocês são formados, têm um diplominha de universitário, que são pessoas inteligentes, que a gente é burro, não sabe nem falar. Vai lá no Vaticano, pega o diplominha de vocês, vai lá no aeroporto, mostra para a companhia aérea, fala assim, ó, eu tenho diplominha, eu quero ir lá pro Vaticano. Vai lá reclamar com eles, que eles estão dizendo que vai ter catástrofe, vai ter guerra, vai ter um monte de coisa acontecendo nesse ano 2017, no ano que vem. Vai lá reclamar com eles. Vai lá na NASA, pega o diplominha de vocês, vai lá na NASA reclamar. Nós somos burros, analfabetos, vocês são inteligentes. Foram guiados. Gado. Sabe o que é gado? Alienado. Pegaram vocês, colocaram desde que vocês nasceram até 20, 30 anos de idade. Ali, ó. Foi adestrado na mão dos maçons. Porque foram eles que criaram as escolas, universidades, foram eles. Porque vocês nada são do que peça de recomposição. As peças velhas vão saindo, morrendo, e as peças novas vão entrando. Eu não aceitei esse sistema. Eu não aceitei. Agora, cada um é cada um. Eu, na minha visão, quando eu era criança, eu vi que não era meu sistema, não ia aceitar e acabou. Eu não sou peça de reposição. Uma peça fica velha, ou morre, ou se aposenta, e vem uma peça nova e entra. Eles fazem isso o tempo todo, peças de recomposição. E eles lá em cima não trabalham. A gente são escravo, gado, e eles ficam lá na boa. Mas, pulando o assunto, eu não quero falar sobre isso. Mas vocês, porcos indomáveis, que chamam a gente burro, analfabeto, a gente louco, vá lá no Vaticano, ó. O Vaticano está dizendo que vai ter catástrofe nesse ano aqui, 2017 para 2018, 2019. As coisas não vão ficar boas. Vai na NASA lá reclamar, vai lá, porque vocês têm os superpoderes, vão lá na NASA reclamar, que eles estão dizendo que vai cair um asteroide na Terra. Vão lá reclamar com eles. Eu venho falando isso desde 2017. Comigo vocês falam merda, mas para eles lá vocês não têm coragem de falar. Vai lá. Mas resumindo, meus irmãos, fiquei um tempinho fora, analisando, porque praticamente o que eu tinha a falar para os irmãos, já praticamente quase tudo foi falado. O importante era o quê? Os irmãos sair do sistema religioso, sair. Renascer. Saiu do sistema religioso, era tudo o que eu queria, era isso, que vocês saíam do sistema. Parassem de ser escravo do sistema. Quando o Messias veio na Terra, ele veio para isso. Quando os apóstolos vieram na Terra, eles vieram para isso. Quantos verdadeiros profetas vieram na Terra, vieram para isso, tirar vocês do sistema religioso para que vocês tenham uma vida normal, longe de ser escravo de demônios, de anjos caídos, disfarçados de anjos de luz. Ora veja, quando eu fui na Geórgia, eu conversei com algumas pessoas lá,
Vocês lembram do vídeo? Eu vou pôr aqui o vídeo, um pedaço do vídeo deu nas Pedras da Geórgia. Eles têm um plano de deixar 500 milhões de habitantes na Terra. É o plano deles. De quem? Do ser humano? Não. Dos demônios. São 1/3 que caiu na Terra, são 500 milhões. Eles têm esse plano. De quê? Agora que já está quase tudo pronto, eles não precisam mais do ser humano. Então o que eles querem fazer? Redução da população para que só fiquem eles. 500 milhões, conforme está escrito nas Pedras da Geórgia. Eles querem 500 milhões. Somente eles na Terra. Os anjos caídos que caíram aqui na Terra, que já estão em corpos de homens. Assumiram o corpo de homens. Assim como o Messias veio do céu, veio na Terra, assumiu o corpo de homem. Os apóstolos vêm do céu, vinham aqui na Terra, assumiram corpos de homem. Os verdadeiros profetas vinham do céu, aqui na Terra, assumiram corpos de homem. E o Messias veio assumir o corpo de homem. Assim como os 144 mil selados e as 2 testemunhas veio na Terra assumir o corpo de homem. Os demônios fizeram o mesmo. Só que agora eles estão presos nos corpos, eles não podem sair mais. Então são 500 milhões de anjos e eles querem dominar a Terra, só eles. Por isso que eles fizeram aquelas Pedras da Geórgia, usou uma família para fazer a Pedra da Geórgia. Pai preparou os seus bonequinhos. Não se esqueça, eles nasceram. Os anjos caídos nascem nessa terra, agora estão assumindo os corpos deles, nasceram, assumiram os corpos, assim como fizeram com Moisés, como fizeram com Elias. E agora eles têm um plano de reduzir totalmente a população da Terra, para 500 milhões que só fiquem eles, porque o ser humano já não serve mais. As peças de reposição acabou, não precisa mais. Não precisa mais, eles não necessitam mais do ser humano para nada. Eles já estão nos corpos deles, então não precisa do ser humano para nada. E aí você analisando as coisas, o que está acontecendo ultimamente, você vê que alguém já está começando a preparar. Vai ter rumores de guerra para todo lado, conforme o Messias diz. E naquela passagem, vou deixar bem claro para os irmãos entenderem. Naquela passagem que diz que os homens procurarão a morte e a morte fugirão deles, não se esqueça, o Messias era um homem. Os 500 milhões de anjos caídos também são homens. Essa passagem não é para vocês, para o ser humano, para as pessoas. São para os demônios que estão em corpos de homens. Eles vão procurar a morte e a morte vai fugir deles. Essa passagem das Escrituras, eu quero deixar bem claro para vocês que está falando deles, não é do ser humano. O ser humano vai morrer. Mas os demônios que estão no corpo de homens, esses não. Esses 500 milhões de anjos caídos, eles vão procurar a morte. Porque quando o Messias estiver vindo, vai ser um terror, os 1335 dias vai começar um terror para eles. Eles vão estar cheios de... Vai acontecer um monte de coisa com eles que eu vou fazer nos próximos vídeos. E eles vão procurar a morte, não, vão encontrar a morte e vai fugir deles. Porque demônio não morre, é daqui pro sol, sem conversa. 500 milhões, sem conversa, eles vão direto. E depois de 1000 anos, depois do milênio, os seres humanos que seguiram eles vão ressuscitados e vão ser lançados para lá. E vão pagar em dobro. Viveu 50 anos, paga 100, morre, segunda morte chega. É assim que vai acontecer. Mas o povo não entende. Está tão simples nas Escrituras, mas o povo não quer entender. Sobre as Pedras da Geórgia. Quando eu estive nos Estados Unidos, na Geórgia, me falaram que foi um magnata que fez aquelas Pedras da Geórgia. Uma família de um magnata. Construtor. E aí você começa a ver agora as coisas agora acontecer, você vê que a família que construiu isso teve um filho e o filho hoje está aí. Vamos dizer, muitos hipócritas dizem, sei lá, vamos pôr as 12 famílias que eles falam. Vamos dizer as 12 famílias. Uma das 12 famílias fez aquelas Pedras da Geórgia, teve um filho e colocou o filho no comando de tudo. Quer dizer, eles fizeram as Pedras da Geórgia e hoje está aí. Ele veio não, presta atenção, esse, não vou dizer nome, não precisa nem dizer, ele está aí já. Não é a besta, não é o falso profeta, mas é um que está sendo usado pelos caídos. Pode ter certeza disso. Ele vai fazer confusão no mundo todo, e aí daqui uns dias vai vir o mais perigoso de todo, o que o Messias avisou. A falsa paz. Esse é o momento mais perigoso que vai ter, meus irmãos. Que daqui uns dias vai começar a falsa paz. Esses homens vão criar confusão no mundo todo e depois vão parar, vão dizer que está tudo certinho, tudo na paz, e de um dia para a noite
Um vai começar a atacar o outro e esse mundo vai virar um caos. O gado vai estar assistindo futebol, assistindo novela, sabe, fazendo coisas inúteis, e não vão perceber o que eles estão armando. O que eles estão armando agora é isso. São para eles mesmos, são os 500 milhões que estão preparando para reduzir a população. Eles vão reduzir mesmo, tenha dúvida. Só que o nosso pai e o Messias, quando ele morreu lá e derramou o sangue dele, ele comprou um lugar e preparou o lugar para aqueles que não querem passar pela morte. Ele disse, quando ele chegar, vão para lá que esse lugar já foi preparado para vocês por 1260 dias. Está escrito, simples. Quando eu comecei a fazer os vídeos em 2010, eu sempre coloquei 2017. Sempre coloquei. Quando o Papa Francisco assumiu, como ia acabar, sendo que naquela época o povo nem sabia quem era o dragão, a besta e o falso profeta. Ninguém sabia de nada disso. Ninguém sabia quem era Azazel, Ismael, Israel. Ninguém sabia dessa armação toda. Ninguém sabia disso. Hoje, em 2017, todo mundo já sabe praticamente tudo o que vai acontecer, porque o livro de Apocalipse foi aberto. E bem na hora, notem para você ver como os anjos caídos eles têm falhas. Mas os irmãos, hoje vocês vão começar a entender, eles têm falhas. Prestem atenção no que eles fizeram. Não vamos começar muito distante, há muito tempo atrás, mas vamos começar entre 1800, mais exato, 1817 a 1845. Veio um homem na Terra, um anjo, assumiu o corpo de um homem e fez uma redução da população. Quem era esse homem? Napoleão. Preste bem atenção. Entre 1800 e 1817. E terminou em 1845. Não dá para saber mais ou menos a data que terminou. Mas foi entre essa data. Vamos pôr, resumindo assim, 1800. Entre 1800 e 1845. Nessas datas. Eles fizeram uma redução da população. Usando Napoleão. Preste bem atenção. 100 anos depois, entre 1900 e 1945, aparece outro homem. Adolf Hitler. Fez uma redução total da população. 1800, 1900 e agora 2000. 2000, 2017... Só que você sabe que não vai durar muito agora. São 1335 dias. Então notem. Napoleão, Hitler e agora chegou mais um doido. Muitos hipócritas, porcos e domais não estão entendendo o que eles estão planejando. Prepara o caos. Presta atenção. Esses demônios vão preparar o caos para a chegada dele. Dele quem? Quem que você acha que vai vir agora, meus irmãos? Então, tudo combinado. Isso é tudo combinado. Eles estão preparando para colocar o caos no mundo e para chegar o Salvador de todos. Sem comentários. O que nós vamos falar? Se a gente vai falar para o povo aí, o gado, que chama a gente burra, analfabeto, que tem um diplominha, acha que foi um diplominha, se fosse um diploma americano ainda, sem desfazer, aí o cara podia falar um diploma inglês, um diploma, vamos dizer, italiano, francês, alemão. Esses caras ficam chamando a gente burra, analfabeto, mas eles não se tocam. Cheio de humilhar as pessoas, chamar de burro ou analfabeto, mas ele não se toca na realidade. Não caiu na realidade, tá assim, ó, tapado, sabe? Burro mesmo, burro cego mesmo. Foi gado. Não percebeu que todo o lixo da Europa, dos Estados Unidos, foi para a América do Sul para escravizar vocês. Fazer vocês ser gado, peça de reposição. Quando eles precisam de alguma coisa boa, eles pegam. Quando precisa, joga fora. Quando fica velho as peças, eles jogam fora aí, ó. E aí pega uma nova e coloca no lugar. É isso, peça de reposição. Eu não aceitei isso. Eu ia perder quantos anos da vida?
ficar numa escola, numa universidade até 25 anos, 30 anos, tem gente que fica até 30 anos.